Agora você pode fazer parte do clube de membros do Spurgeon TV. Esses são e-books já disponibilizados para os membros do canal. Todos os dias, novos e-books são adicionados junto com outros benefícios que só os membros têm. Sendo um membro, você passa a ajudar no crescimento desse ministério, tanto na quantidade do que podemos publicar, como na qualidade do material. Nosso propósito é, juntos, atingirmos o maior número de pessoas com solo escritura. Seja um membro do Spurgeon TV. Sermão 658, pregado na manhã de domingo, 5 de novembro de 1865, por Charles Haddon Spurgeon, no Tabernáculo Metropolitano, Newington, Londres, Inglaterra. Ele levanta o pobre do pó e retira o necessitado do monte de esterco, para fazê-lo sentar-se com os príncipes do seu povo. Salmo 113, 7 e 8. A grandeza e majestade do Deus Altíssimo são completamente inconcebíveis. As mentes mais habilidosas, quando em seu estado mais espiritual, sentiram ser impossível para o máximo alcance de sua imaginação chegar à grandiosidade de Deus. Nossas concepções mais elevadas do universo provavelmente ficam muito aquém do que ele realmente é. Embora as pesquisas da astronomia tenham revelado fatos que ultrapassam todas as capacidades da mente humana na tentativa de compreendê-los, o pensamento, a razão, a compreensão e até mesmo a imaginação ficam perplexos nos vastos e limitados campos do espaço, em meio às maravilhas da obra das mãos de Deus. No entanto, todas as maravilhas que o olho humano viu ou o espírito mortal imaginou são apenas partes dos caminhos de Deus. Ouvimos apenas um verso do Salmo interminável da criação. Vimos apenas uma pedra no vasto mosaico das obras do Criador. Um átomo de vida em uma gota de água pode saber tanto sobre o grande mar quanto nós sabemos do universo como um todo. Uma formiga rastejando sobre um monte de areia à beira-mar não deve se vangloriar de ter contado os grãos que delimitam o oceano. Nem o mortal mais instruído deve sonhar que possui uma ideia completa da vasta criação de Deus. Acima de tudo isso, no entanto, está o fato de que todas essas obras maravilhosas não guardam proporção alguma com o Deus invisível e todo-poderoso. Assim como uma linha escrita pela pena de Milton não guardaria proporção com sua mente magistral. Quando Deus tiver feito tudo o que Ele ordenou criar, e quando tivermos visto tudo o que Ele fez, ainda assim haverá nele possibilidades infinitas de criação. O oleiro é muito maior do que o vaso que Ele molda, e o Senhor é infinitamente maior do que todas as suas obras. Ele preenche todas as coisas, mas todas as coisas não podem preenchê-lo. Ele contém a imensidão, Ele compreende a eternidade, mas nem a imensidão nem a eternidade podem envolvê-lo. Como dizem os versos, grande Deus, como Tu és infinito, que vermes sem valor nós somos. Muito apropriadamente, o salmista canta sobre Ele como Deus que se humilha para contemplar as coisas que estão nos céus. Só de olhar para elas é uma demonstração da sua humildade. Esses seres majestosos, querubins e serafins, que brilham com asas de fogo para obedecer aos mandamentos do Eterno, não podem ser observados por Ele, a menos que, falando de maneira humana, em condescendência, Ele se incline infinitamente para vê-los. Nós cantamos sobre o céu, até mesmo o céu dos céus, como sendo do Senhor, e falamos daqueles lugares gloriosos como sendo o seu abrigo peculiar, e assim são, e ainda assim o céu dos céus não pode contê-lo. E os espíritos celestiais são como nada quando comparados a Ele. Considere então a condescendência do Senhor em visitar os filhos dos homens. Que humilhação é essa, meus irmãos? Do trono do infinito às moradas de barro do homem. Certamente, em um momento, você perceberá que todas as graduações de posição entre nossa raça de vermes devem ser menos que nada, e até mesmo desprezíveis para Ele. Ele não se mistura com reis quando Ele desce à terra, pois o que é sua pompa artificial para Ele?
Ele não busca para si mesmo a sociedade régia como sendo mais digna de sua dignidade do que a associação com a pobreza. Pois o que é a brincadeira da grandeza cortesã para ele? Um rei. O que ele é senão um verme coroado? Um rei. O que ele é senão pó em cinzas, erguido um pouquinho acima do monte de cinzas em relação ao resto do pó? Portanto, o Senhor não dá grande importância à honra que vem dos homens, cujo fôlego está em suas narinas. Como dizem os versos, com desprezo divino, ele desvia seus olhos das torres dos reis altivos. Quando o seu terrível carro desce dos céus, ele faz com que os homens percebam o fato de sua condescendência ao visitar os homens de baixa condição. Ele teria que se curvar para entrar em um palácio. Não é mais surpreendente se ele se inclina para um monte de esterco. Quando ele está envolvido nas missões da misericórdia, tendo se curvado tão baixo a ponto de entrar em uma câmara de conselho, é quase um passo adiante para os lugares de pobreza e os antros do vício. Coragem, humildes filhos dos homens. Aquele que reina em glória não despreza ninguém. Ele levanta o pobre do pó e retira o necessitado do monte de esterco. Isso ocorreu frequentemente na providência. Deus, em suas disposições, altera singularmente a posição dos homens. A história não está sem muitos exemplos em que os mais elevados se tornaram os mais baixos, e os mais baixos se tornaram os mais altos. Verdadeiramente, há primeiros que serão últimos, e há últimos que serão primeiros. Salomão disse: já vi servos a cavalo e príncipes andando a pé no pó. E a mesma coisa tem sido vista até mesmo nestes tempos modernos, quando reis têm fugido de seus tronos e homens que andavam rondando na pobreza têm alcançado o poder imperial. Deus, na providência, muitas vezes ri das genealogias e das origens e mancha a honra e a dignidade de tudo em que a natureza humana se orgulha. Da casinha de cachorro ao palácio é uma ascensão fácil quando o céu favorece. Não é sobre a providência que pretendo me alongar esta manhã. Meu texto tem uma relação especial com os atos da graça de Deus. É aqui, acima de todos os outros lugares, que vemos a soberania condescendente de suas ações. Ele escolhe as coisas insignificantes do mundo e as coisas que não são, para aniquilar as que são. Ele escolhe para si aqueles que os homens repudiariam com desprezo. Ele cobre seu tabernáculo do testemunho com peles de texugos. Escolhe pedras não lavradas para serem os materiais de seu altar, uma sarça para ser o lugar de manifestação ardente e um pastorzinho para ser o homem segundo o seu próprio coração. Aquelas pessoas e coisas que são desprezadas entre os homens, muitas vezes, são altamente estimadas aos olhos de Deus. Ao considerar o texto esta manhã, vamos observar os objetos da escolha soberana de Deus. Será a história de um filho de Deus, da sarjeta ao trono. Os romancistas estão estampando nossas paredes com títulos sensacionais. Há um que até poderia satisfazê-los em sua ambição de deleitar os desejos mórbidos desta época, da sarjeta ao trono. É um assunto que deveria conquistar sua atenção, e se não fizer, certamente a culpa será minha. Nela haverá sempre uma novidade abençoada de interesse. E ainda assim agradecemos a Deus que seja uma descrição correta da experiência ascendente de todo o povo do Senhor. Ele encontra dezenas de milhares em estado de sarjeta e os sustenta pelos braços de suas misericórdias, até fazê-los sentar-se entre os príncipes de seu povo. Começaremos onde Deus começou conosco, onde os escolhidos de Deus estão quando Ele se encontra com eles. A expressão usada no texto implica, em primeiro lugar, que muitos deles estão no mais baixo nível social. A graça soberana tem um povo em todos os lugares, em todas as classes e condições de homens. Se fôssemos levados ao céu e os espíritos celestiais usassem algum sinal de sua posição na terra, ao retornar, diríamos: aqui e ali eu vi um rei. Notei alguns príncipes da realeza e um punhado de nobres do reino. Observei um pequeno grupo de sábios e um pequeno grupo de ricos e famosos.
mas vi uma grande multidão de pobres e desconhecidos, que eram ricos em fé e conhecidos pelo Senhor. O Senhor não exclui ninguém de sua eleição por causa de sua posição social ou condição. Não erraremos se dissermos: enquanto a graça é dada ao príncipe, os pobres também recebem sua parte. Nenhum mortal tem justa pretensão de perecer no desespero. No entanto, é verdade que muitos daqueles que Deus escolheu são encontrados não apenas entre os trabalhadores, mas entre as fileiras mais pobres dos filhos do trabalho. Há alguns cujo trabalho diário mal lhes permite conseguir pão suficiente para sustentar o corpo e a alma. E ainda assim, eles se alimentaram delicadamente com o pão do céu. Muitos estão vestidos com roupas das mais simples, remendadas e consertadas por toda parte. E ainda assim, eles estão tão gloriosamente vestidos aos olhos de Deus e dos santos anjos, como os mais brilhantes dos santos. Contudo, eu lhes digo que nem Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como um deles. Algumas das biografias mais doces de cristãos foram as vidas dos humildes retiradas dos anais dos mais pobres. Quem nunca leu O Jovem Camponês e A Filha do Leiteiro? Quem não encontrou o maior prazer ao visitar aqueles acamados que jazem na sala da caridade, aqueles santos de Deus que devem à caridade o seu alimento diário, porque a doença privou-os dos meios de ganhar o pão? Meu pobre ouvinte, você pode sentir nesta manhã, enquanto está sentado nesse banco, como se não fosse o suficientemente respeitável para estar num lugar de adoração. Mas peço que não deixe sua pobreza impedir você de receber o Evangelho, cuja glória peculiar é ser pregado aos pobres. Você pode não ter nada neste mundo, nem um pedaço de terra que possa chamar de seu. Você pode ter lutado contra a adversidade, uma luta mortal ano após ano, e ainda assim você pode ser tão pobre como a própria pobreza. Não elogiarei nem censurarei sua pobreza, pois não há nada necessariamente bom ou mal moralmente em qualquer estado de vida, mas peço que você não deixe suas circunstâncias desencorajarem você no que diz respeito ao seu interesse espiritual diante de Deus. Venha como um mendigo, se você for um mendigo. Venha em trapos, se não tiver outra vestimenta. Aquele que não tem dinheiro, venha, compre e coma. Venha, compre vinho e leite sem dinheiro e sem preço. A expressão no texto não se refere apenas a graduações sociais. Não tenho dúvidas de que tem um significado espiritual mais profundo. O Monte de Esterco é um lugar onde as pessoas jogam suas coisas sem valor. Quando você não tem mais uso para um artigo e não pode usá-lo mais, você o joga fora. Ele foi usado em 2 ou 3 propósitos desde que foi empregado pela primeira vez para a sua intenção original, e agora está atrapalhando e não pode mais ser mantido. Não tem utilidade nem mesmo para ser vendido como metal velho e, portanto, você o joga num monte de esterco para que seja levado junto com o lixo. Quantas vezes o próprio povo escolhido por Deus se sentiu apenas como refugos e varreduras, bons para nada além de serem descartados. Vocês, queridos amigos, estão numa situação semelhante, pois descobriram sua completa falta de valor. Olhando para si mesmos na luz que receberam do céu, todo o valor que imaginavam ter desapareceu. Vocês já se consideraram muito importantes em seu próprio conceito, mas agora percebem que sua perda, longe de afetar o céu e a terra, não teria mais importância para o mundo em geral do que o atirar de uma fruta podre no monte de esterco, ou a queda de uma folha seca de uma árvore na floresta entre miríades. Em sua própria avaliação, há uma falta de adequação para qualquer propósito útil em vocês. Vocês são tão inúteis quanto o sal que perdeu o seu sabor. Vocês não podem glorificar a Deus como desejariam. Vocês não desejam tanto quanto deveriam. Vocês não conseguem orar com a intensidade que desejam, nem louvar com a gratidão que desejam sentir. Ao olhar para a sua vida passada, vocês se sentem profundamente envergonhados. Em um canto, vocês lamentam: Senhor, que pedaço de madeira sem valor eu fui neste mundo.
Que estorvo na terra, que servo improdutivo. Vocês foram úteis para sua família ou para seu país, e uma vez acharam que isso era o suficiente, mas agora vocês se avaliam à luz de Deus. E na medida em que vocês nunca o glorificaram, que vocês nunca trouxeram honra a Ele, que é o seu bondoso e gracioso preservador, vocês se sentem tão sem valor que se o Senhor o jogasse no monte de esterco e dissesse: joguem-no fora, ele é tão sem valor quanto a escória e esterco. Ele estaria apenas tratando vocês como vocês verdadeiramente merecem. Meu querido amigo, essa avaliação de si mesmo, embora traga muita infelicidade, é um sinal muito saudável. Quando pensamos pouco de nós mesmos, Deus pensa muito em nós. Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Ele não irá quebrar você, ó caniço ferido. Ele não extinguirá você, ó pavio fumegante. Mesmo que você seja considerado adequado apenas para ser lançado no monte de esterco. Sua misericórdia irá considerá-lo com ternura e exaltá-lo entre os príncipes do seu povo. Novamente, o monte de esterco é um lugar de desprezo. O desprezo, às vezes, diz zombeteiramente de sua vítima: ele é uma pessoa tão desprezível que eu não o pegaria se o visse no monte de esterco. O sarcasmo do mundo condena algumas pessoas dessa maneira: ah, eles não servem para nada. Um monte de esterco é bom demais para eles. Possivelmente, meu ouvinte, você pode estar em uma família onde é muito desprezado. Talvez você não tenha a habilidade e perspicácia dos outros membros da família, e por isso é muito desprezado e considerado um pobre simplório, não digno de atenção. Você não teve sucesso na vida como outros têm, e consequentemente é visto com muito desprezo por aqueles que prosperaram muito e rapidamente. Na verdade, você se sente esta manhã como se merecesse o desprezo que lhe é dirigido. Você tem dito: ah, você me despreza, mas se você me conhecesse como eu me conheço, você me desprezaria ainda mais. Você não pensa nada de mim e eu sou menos que nada. Você me chama de um nome ruim, mas se pudesse ver a falsidade do meu coração vil, você entenderia que o nome poderia ser usado com verdade, mesmo que dado em tom de brincadeira. Bem, desprezado, deixe-me lembrá-lo de que o Senhor muitas vezes olhou para aqueles que o homem desprezou. E embora seus próprios pais possam não ter prazer em você, e a sociedade possa zombar de você, e você mesmo possa agora sentir como se o escárnio fosse bem merecido, tenha confiança e tenha bom ânimo, pois Deus visita os montes de esterco quando não visita os palácios, e Ele levantará os humildes e mansos do pó em que eles definham e se debilitam. A próxima observação talvez traga mais conforto. O monte de esterco é o lugar para coisas sujas e ofensivas. Dizemos de algo repugnante e desagradável. É tão ruim que não pode ser suportado dentro de casa, que seja removido. Coloque-o junto com a sujeira. Cubra-o. Quando algo se torna mal cheiroso, putrefato, ofensivo, queremos que seja removido imediatamente. Ah, é triste que tenhamos que dizer isso de qualquer um de nossos semelhantes, mas precisamos dizer. Há alguns cujos pecados são terrivelmente repugnantes. Suas iniquidades são tão vis que são uma ofensa aos olhos e ouvidos de todos os homens decentes, enquanto o santo Deus olha para suas ações com ira e repulsa. Alguns pecadores se tornaram tão infames em caráter que são prejudiciais a todos que estão associados a eles. Eles não podem entrar em qualquer companhia sem espalhar a contaminação do seu pecado. Seu exemplo é tão ruim que é suficiente para envenenar a comunidade onde vivem. Eles só são adequados para serem colocados como uma podridão, sujeira e putrefação no monte de esterco, onde a imoralidade apodrece em sua hora de abominação. Mas o amor do meu mestre, ele frequentemente se inclinou para resgatar os abandonados do monte de esterco. No céu, vejo aqueles que lavaram suas vestes e as tornaram brancas no sangue do Cordeiro, que um dia foram prostitutas como Raabe, adúlteros como Davi e idólatras como Manassés. Diante do trono de Deus, hoje, estão em pé entre os pares de Deus
aqueles que, em seus dias de não regeneração, foram ladrões, bêbados e blasfemadores. Os tribunais do céu são percorridos por muitos que um dia foram os principais dos pecadores, mas agora são os mais brilhantes entre os santos. Eu lhe peço, amado, que nunca pense que o Evangelho de Cristo salvou grandes transgressores em tempos passados, mas que agora é apenas para os íntegros e morais. Os morais são convidados livremente a Cristo, o que nunca deixamos de testificar, mas também os imorais são convidados. O Senhor vê a nossa terra como um médico, e Ele não veio chamar os justos, mas os pecadores ao arrependimento. Ele não veio curar aqueles que já estão sãos em sua saúde, mas os doentes. Meu ouvinte, se você está tão doente de pecado, que toda a sua cabeça está doente e todo o seu coração está abatido, e da coroa da sua cabeça à sola do seu pé não há saúde em você, mas apenas feridas, contusões e úlceras purulentas, mesmo assim, o amor do meu mestre se inclinará a você. Se você adicionou luxúria ao roubo e até mesmo assassinato à luxúria, se está com as mãos sujas de infame iniquidade, ainda assim, o sagrado banho carmesim que fluiu do coração de Jesus pode lavar todo tipo de pecado e blasfêmia. Todo aquele que crê nele é justificado de todas as coisas das quais ele não poderia ser justificado pela lei de Moisés. Mentes refinadas pensaram recentemente que eu estava usando uma expressão muito feia quando falei em resgatar a podridão do monte de esterco, mas a expressão é até muito limpa quando comparada ao pecado, pois toda a sujeira e repugnância que já ofenderam os olhos e as narinas são doces em comparação com o pecado. A coisa mais repugnante e detestável em todo o universo é o pecado. É por isso que o fogo do inferno continua queimando com uma grande necessidade sanitária de Deus. Não pode deixar de haver um tofete constante onde há um pecado constante. Lemos que em certas cidades francesas eles acendiam grandes fogueiras públicas por causa da cólera. A cólera. O que é essa doença mortal comparada ao pecado? Bem pode Deus fazer com que as chamas ardentes do tormento eterno subam para sempre, pois é somente por meio de tal punição terrível que a praga do pecado pode ser de alguma forma contida dentro de limites. O pecado é um mal horrível, um veneno mortal, e ainda assim, pecador, mesmo que esteja cheio dele, como um ovo está cheio de proteína, e que esteja fétido com ele, como a peça mais nojenta de matéria nociva pode estar fétida com um mau cheiro, a infinita misericórdia de Deus em Cristo Jesus pode te elevar desse estado degradado ao mais alto grau e fazer você brilhar como uma estrela em seu reino no final. Uma vez mais, o monte de esterco pode ser considerado espiritualmente como o lugar da condenação. Você olha para um certo alimento, por exemplo, e a dona da casa econômica não quer desperdiçar nada. Bem, se não pode servir como alimento, não pode ser útil para outra coisa. Por fim, quando ela percebe que não tem utilidade, a sentença de condenação é: jogue no monte de esterco. Nabucodonosor, em sua memorável proclamação a respeito do Senhor Jeová, disse que quem falasse uma palavra contra ele seria cortado em pedaços e sua casa seria transformada em um monte de esterco. Existe então uma conexão entre o monte de esterco e a condenação. Agora, pode haver nesta audiência, nesta manhã, um homem que se sente sob a sentença de condenação. Você teve tantas vezes a picada da consciência, foi ensinado tantas vezes a fazer o que é correto e ainda assim pecou contra a luz e o conhecimento, que agora se considera pecador além do alcance da misericórdia. Minha voz nesta manhã provavelmente soa desagradável aos seus ouvidos, embora seja para transmitir a você as notícias mais alegres que já foram tocadas por uma trombeta de prata para pecadores falidos no dia do jubileu. Ainda soa para você como a voz que proclama sua condenação. Bem, pobre pecador, se você está em si mesmo condenado e uma voz rouca disse: para o monte de esterco com ele, para as chamas do inferno com ele, eu venho a você em nome de Jeová e ordeno que você ouça esta palavra nesta manhã. Ele levanta o pobre do pó e tira o necessitado do monte de esterco para o assentar com os príncipes. O que você diria a isso?
E se Deus te perdoasse nesta manhã? E se Ele fizesse de você seu filho? E se Ele te concedesse uma coroa de vida que não desvanece? Ah, você diz, se Ele fizesse isso, eu o amaria e o bendiria. Pecador, Ele fará isso se você agora puder crer no Senhor Jesus, cujo sangue nos purifica de todo pecado. Pela morte de Jesus, eu te chamo a confiar no sacrifício expiatório do Calvário e viverá para louvar o seu amor redentor. No entanto, não posso deixar de mencionar um pensamento que passa pela minha mente. Uma coisa que está no monte de esterco está em contato com associações repugnantes e, portanto, o texto pode representar aqueles que até agora viveram no meio de más companhias. Quando essas portas são abertas, às vezes entram aqui, por curiosidade, pessoas que não são frequentadoras regulares de lugares de culto. Devo dizer que é a classe mais promissora que eu já abordei, pois alguns de vocês que têm ouvido minha voz e a de outros ministros por tanto tempo estão quase sem esperança. Bem, poderíamos desistir de vocês, pois já falamos com vocês tantas vezes e apresentamos a verdade diante de vocês tão constantemente que certamente, se alguma vez tivesse que ser abençoado para vocês, já teria sido abençoado. Mas aqueles para quem o Evangelho é algo novo, ocasionalmente aparecem. E alguns desses vêm da pior sociedade, recém-saídos dos bares e prostíbulos. O nome de Jesus mal conhecido, exceto como pode ser usado em blasfêmia, e a pessoa do Deus Altíssimo nunca pensada, exceto quando é invocada em uma maldição. Amigo, ficamos felizes que você esteja aqui. Você tem estado no monte de esterco. Você está no monte de esterco agora. Você tem vivido com publicanos e prostitutas. Você tem tido companhia triste. Agora é a vocês que Jesus Cristo nos ordena a congregar. Sai depressa para as ruas e becos da cidade e traze para cá os pobres, os aleijados, os cegos e os coxos. E eles trouxeram os cegos, os coxos e os aleijados, e eles tomaram seus lugares e se banquetearam, onde outros que foram convidados primeiramente recusaram a vir. Eu chamo a vocês então, se houver alguns entre os que me ouvem, a vocês que raramente adentram as portas do santuário de Deus, a vocês que vivem entre os profanos e depravados, voltem-se para Jesus. Eu vos imploro, que o Espírito Eterno os transforme hoje e que vocês sejam encontrados entre os eleitos de Deus. Ai de mim, e ai de mim que eu tenha que dizer isso. Alguns de vocês, meus ouvintes, que têm sido morais e excelentes e têm ouvido a palavra por estes anos, perecerão em seus pecados, eu temo solenemente. Pois em verdade eu vos digo, publicanos e prostitutas entrarão no reino dos céus antes de alguns de vocês que ouvem a palavra, mas não a praticam, que a escutam, mas não sentem o seu poder, que conhecem o som alegre, mas não o recebem em seus corações. Dessa forma, então, encontram-se alguns do povo de Deus. Deixe-me dizer que, em certo sentido, todos eles estão lá, todos no monte de esterco da queda de Adão, todos no monte de esterco do auto-engano, da autossuficiência, da depravação, do pecado e da corrupção. Mas a misericórdia soberana vem até eles quando estão deitados lá, apodrecendo em montes de ruína, e os resgata soberanamente pela graça eficaz. Ele levanta o pobre do pó e retira o necessitado do monte de esterco, para fazê-lo sentar-se com os príncipes do seu povo. Desejamos descrever como o Senhor os levanta de lá. Ele levanta o necessitado do monte de esterco. É um levantamento dos mortos e somente um braço eterno poderia fazê-lo. É um feito de onipotência levantar um pecador de sua degradação natural. Tudo é feito pelo poder do Espírito Santo soberanamente através da palavra preenchida com o poder eficaz de Deus. A operação é algo assim. Quando o Senhor começa a lidar com o pecador necessitado, o primeiro levante que Ele lhe dá desperta seus desejos. O homem não está satisfeito em permanecer onde estava e como estava. Aquele monte de esterco, ele não percebia o quão sujo era de fato.
E o primeiro sinal de vida espiritual é o horror à sua condição perdida e um desejo ansioso de escapar dela. Querido ouvinte, você chegou tão longe assim, você sente que tudo está errado em você e você deseja ser salvo do seu estado atual, de tudo o que você considera mal em você e igualmente de tudo que você considera bom, de sua injustiça e também de tua suposta justiça, de toda a justiça própria. Você vê que o melhor em você são trapos imundos diante do Deus Santo. Vê agora que durante toda a tua vida você esteve sentado num monte de esterco. Enquanto você puder dizer, estou bem, e se vangloriar de que não é pior do que os outros, não tem esperança para você. Deus não levanta aqueles que já estão elevados. Mas quando você começa a sentir que seu estado atual é de degradação e ruína, e que deseja escapar disso, então o Senhor colocou soberanamente a alavanca sobre você. Ele começou a te levantar. O próximo sinal geralmente é que, para um homem assim, o pecado perde todo o seu encanto. Quando o Senhor começa a trabalhar em você, mesmo antes de encontrar Cristo para a alegria de sua alma, você descobrirá que a alegria do pecado desapareceu. Uma alma vivificada que sente o peso do pecado não pode encontrar prazer nele. Embora sem fé em Jesus, a maldade do pecado não possa ser claramente e evangelicamente percebida, ainda assim, a consciência de um pecador desperto soberanamente pelo Espírito, percebendo o caráter terrivelmente contaminador de alguns pecados, o leva a abandoná-los. A taverna é abandonada, a roda dos escarnecedores é abandonada, as luxúrias da carne são abandonadas, e embora isso não tire o pecador do monte de esterco, é um sinal de que o Senhor começou a obra da graça. Quando o pecado se torna amargo, a misericórdia se torna doce. Ó meu amigo, que o Senhor o afaste dos venenos doces do mundo e o leve aos verdadeiros prazeres que estão escondidos em Cristo Jesus. É outro sinal abençoado que o homem está sendo levantado do monte de esterco, como já mencionei, quando ele começa a perceber que sua justiça própria não o ajuda. Quando, depois de orar, ele olha para suas orações com arrependimento e depois de ir à casa de Deus, não se satisfaz com a forma exterior. É bom quando o homem é completamente privado de toda a confiança em si mesmo. Ele pode estar num monte de esterco ainda, mas tenho certeza de que não ficará lá por muito tempo. Pois quando você e você mesmo brigarem, Deus e você mesmo começarão a estar em paz. Quando você puder ver através dessa teia de aranha sua suposta retidão, que uma vez parecia ser uma bela vestimenta de seda, quando você pode odiar aquela moeda falsa, que uma vez parecia brilhar e tilintar como ouro verdadeiro, quando você é jogado na vala e suas próprias roupas o abominam, não demora muito para que você seja salvo com uma salvação eterna. Agora vem a verdadeira elevação do montouro. Aquele pobre, culpado, perdido e sem valor, ouve falar de Jesus Cristo, que ele veio ao mundo para salvar os pecadores, que a salvação vem do Senhor, não da vontade e desejo da carne. O Espírito trabalha eficazmente no homem, e aquela pobre alma olha para Cristo com um olhar que significa: Senhor, Tu és o meu último recurso. Se Tu não me salvares, eu perecerei. E Tu deves me salvar completamente, pois não posso ajudá-lo. Não posso dar um fio com o qual terminar ou completar Tua justiça perfeita. Se estiver inacabado, não posso contribuir com um centavo para compensar meu próprio resgate. Se Tu não me resgatares completamente, então Tua redenção não tem utilidade para mim. Senhor, eu sou um homem que está se afogando e afundando. Me agarre enquanto afundo. Ó, salva-me por amor da Sua misericórdia. Como diz o hino, toda a minha ajuda em Ti está suspensa. Toda a minha confiança de Ti eu trago. Cubra minha cabeça indefesa com a sombra de Tua asa. Quando uma alma chega lá, então ela está fora do montouro. No momento em que um pecador confia em Jesus Cristo dessa maneira, seus pecados deixam de existir. Deus os apagou soberanamente e completamente. Eles se foram.
Ele não é mais culpado aos olhos de Deus. Ele é absolvido através da expiação e justificado pela justiça de Jesus Cristo. Ele é um homem salvo. Ele pode se levantar do seu saco de pano e cinzas e, andando livremente, pode cantar da misericórdia comprada pelo sangue que o libertou completamente. Assim, pelo presente do Filho unigênito, trazido pessoalmente ao coração, o Senhor ergue seus eleitos do seu estado arruinado. Ele faz com que eles vejam que é um monturo, faz com que sintam que não podem sair dele por si mesmos. Aponta-os para Cristo, os leva a confiar em seu precioso sangue e assim eles são libertados. Como ele os levanta? É uma coisa abençoada ser salvo da degradação, mas louvado seja Jeová, ele não para por aí. O Senhor não faz nada pela metade. Há os comprimentos e larguras do amor. Quando ele chega exatamente onde estamos, é apenas metade da jornada. Ele ainda nos levará até onde ele está. É uma coisa abençoada ser tirado do montouro, mesmo que nossa condição fosse a de servos contratados na casa de nosso Pai. Mas isso não satisfaz o coração infinito de Jeová. Ele elevará seu povo acima de todas as alegrias comuns. Ele os levará bem alto, 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 como em asas de águia, até colocá-los no lugar dos príncipes e fazê-los reinar com ele. Agora, vamos dedicar alguns minutos para considerar como nosso abençoado Senhor eleva seu povo do nível comum da humanidade para fazê-los igualar-se a príncipes. Em primeiro lugar, eles são elevados pela justificação completa. Todo cristão aqui nesta manhã, não importa qual tenha sido sua vida passada, está neste instante perfeito aos olhos de Deus, através de Jesus Cristo. A imaculada justiça de Cristo é imputada a esse pecador que crê nele, de modo que ele está, nesta manhã, aceito no amado. Agora, amados, ponderem isso, reflitam sobre isso e meditem. Pobre, necessitado, mas pecador que crê, você é tão aceito diante de Deus neste momento, através de Cristo Jesus, como se nunca tivesse pecado, como se tivesse cumprido cada obra de sua lei mais justa, sem o menor fracasso. Isso não é sentar-se entre príncipes? A justificação completa fornece ao crente um trono tão seguro quanto elevado, tão feliz quanto glorioso. Vocês, descendentes de casas imperiais, alguns de vocês não sabem nada disso. Este é um cântico que muitos imperadores nunca puderam entoar. Quem tentará acusação contra os eleitos de Deus? É Deus quem os justifica. Quem os condenará? Falar de sentar-se em pavilhões de prazer ou em divãs de estado com nobres, príncipes, reis, césares, a figura desfalece, fica aquém do alvo, pois o estado da alma completamente justificada ofusca tudo isso, assim como o sol ofusca a vela tremeluzente lá ao longe. Dê o próximo passo. Os filhos de Deus que foram tirados do montouro, muitos deles desfrutam da plena certeza da fé. Eles têm certeza de que são salvos. Eles podem dizer com Jó: eu sei que o meu Redentor vive. Quanto a serem filhos de Deus ou não, eles não têm dúvida alguma. O testemunho infalível do Espírito Santo testifica com o Espírito deles que eles são nascidos de Deus. Cristo é seu irmão mais velho, Deus é seu Pai, e eles respiram o Espírito filial pelo qual clamam: Abba, Pai. Eles conhecem sua própria segurança. Eles estão convencidos de que nem as coisas presentes, nem as coisas futuras, nem alturas, nem profundidade, nem qualquer outra criatura será capaz de nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Eu pergunto a cada um de coração compreensivo se isso não é sentar-se entre príncipes. Amados, eu não daria nenhum tostão por um trono de príncipe, mas daria tudo o que tenho 1000 vezes mais se pudesse sempre desfrutar da plena certeza da fé. Pois a plena certeza da fé é uma alegria melhor do que o palácio de lírios de Suzã ou a casa de Salomão na floresta do Líbano jamais poderiam proporcionar. Um senso do amor bondoso divino é melhor do que a própria vida. É um céu jovem amadurecendo aqui embaixo
para se desenvolver plenamente lá em cima. Saber que meu amado é meu e que eu sou dele, e que ele me amou e se entregou por mim, isso é muito melhor do que ser herdeiro aparente de vários impérios. Vamos mais além. Os filhos de Deus, favorecidos pela graça divina, têm permissão para ter encontros com Jesus Cristo. Como Enoque, nós andamos com Deus. Assim como uma criança caminha com seu pai, colocando a mão na mão do pai, olhando para cima com um olhar amoroso, assim o povo escolhido anda com seu pai e Deus de maneira amorosa, confiante, familiar, falando com ele, contando-lhe suas tristezas e ouvindo de sua graciosa boca os segredos do seu amor. Eles são um povo feliz, pois têm comunhão com Jesus de uma forma mais íntima e terna do que até mesmo os anjos conhecem. Somos membros do seu corpo, de sua carne e dos seus ossos. Somos casados com Ele. Ele nos desposou consigo mesmo em fidelidade e justiça. Somos mais preciosos para Ele do que sua própria carne e sangue, que Ele deu para morrer. E nenhum de nós jamais perecerá, nem qualquer ser poderá nos arrancar de sua mão. Agora, não é isso sentar-se entre príncipes? Príncipes, príncipes. Olhamos para baixo, sobre a vossa pompa, desde a eminência, onde a graça nos colocou. Usem as vossas coroas, vistam-se de púrpura, enfeitem-se com todo o vosso esplendor real. Mas quando nossas almas podem se sentar com Jesus e reinar como reis e sacerdotes com Ele, os vossos esplendores não valem um pensamento. A comunhão com Jesus é uma joia mais preciosa do que qualquer diadema imperial que já brilhou. A união com o Senhor é uma coroa de beleza que supera todas as coroas da terra. E isso não é tudo. Os eleitos de Deus, além de receberem a justificação completa, plena certeza e comunhão com Cristo, são favorecidos com a santificação do Espírito Santo. Deus, o Espírito Santo, habita em cada cristão, por mais humilde que seja. Ele é um templo ambulante em que reside a divindade. Deus, o Espírito Santo, habita em nós e nós nele. E esse Espírito santifica as ações diárias do cristão, de modo que ele faz tudo como para Deus. Se ele vive, é para Cristo, e se morre, é ganho. Oh, amados, é verdadeiramente sentar-se entre príncipes quando se sente as influências santificadoras do Espírito Santo. Ó meu Deus, se eu pudesse sempre sentir o Teu Espírito vencendo minha corrupção e constrangendo minha alma à santidade, nem sequer pensaria em um príncipe em comparação com a minha própria alegria. Ó meus amados irmãos e irmãs em Jesus Cristo, tenho certeza de que vocês podem testemunhar que quando caem em pecado, isso os rebaixa muito. Vocês sentem novamente o cheiro daquele vil montouro e estão prontos para morrer sob a sua terrível pestilência. Mas quando o Espírito Santo os capacita a vencer o pecado e a viver como Cristo viveu, vocês sentem que têm uma posição real e um privilégio mais do que imperial ao serem santificados em Cristo Jesus. Além disso, muitos santos recebem, além da santificação, a bênção da utilidade. E observem bem a palavra: todo homem útil tem uma posição principesca. Não estou exagerando agora, mas falando a verdade sóbria. Ele é o verdadeiro príncipe entre os homens que abençoa seus semelhantes. Ser capaz de derramar pérola dos lábios pode torná-lo um príncipe em um conto de fadas. Mas quando esses lábios abençoam as almas dos homens, levando-os a Jesus, isso é ser um príncipe de verdade. Para alimentar os famintos, vestir os nus, resgatar os caídos, ensinar os ignorantes, animar os desanimados, inspirar os vacilantes e conduzir os santos até a destra de Deus. Meus irmãos, isso é ter um brilho que estrelas e fitas, ordens e distinções jamais poderiam conferir. Esse é o privilégio de cada um de vocês, de acordo com a medida de fé que o Espírito de Deus lhes concedeu. Vocês que antes causavam estragos, agora servem aos interesses da virtude. Vocês que entregavam os membros de vocês como servos da injustiça, agora fazem esses mesmos membros servirem à justiça para o louvor e a glória de Jesus. Nenhum tribunal de soberanos pode conceder honras tão verdadeiras
quanto as que residem na santidade, no amor e no zelo. E mais uma vez, Deus eleva o seu povo em outro sentido. Enquanto Ele lhes concede santificação e utilidade, Ele também os unge com alegria. A alegria de ser um cristão. Eu sei que a ideia do mundo é que somos um povo miserável. Se você ler as páginas da história, os escritores falam dos cavaleiros alegres como homens de alto espírito e alegria transbordante. Mas os pobres puritanos, que grupo miserável eles eram, blasfemando os deleites do mundo, abominando entretenimentos imundos e perambulando pelo mundo com uma aparência tão terrivelmente miserável que seria uma pena se eles fossem para o inferno, pois já tinham tormento suficiente aqui. Agora, essa conversa é toda falsa, ou no máximo, uma caricatura grosseira. Os hipócritas, naquela época como agora, usavam um semblante sério e uma aparência melancólica. Mas entre os puritanos havia uma multidão de homens cuja alegria santa e jubilosa não tinha igual, nem mesmo era sonhada ou compreendida por aqueles pobres tolos sorridentes que cercavam o rei inglês. Um patife sem coração, cujas hipocrisias o haviam levado ao trono. A alegria dos cavaleiros era o crepitar de gravetos sob uma panela, mas uma alegria profunda e indomável habitava no peito daqueles homens. Como dizem os versos, que pisotearam a multidão dos arrogantes e fortes, que se sentaram nos lugares altos e mataram os santos de Deus. Muito acima do riso dos brilhantes da corte estava a alegria poderosa e profunda daqueles que cavalgaram do campo vitorioso, cantando ao Senhor que os havia feito triunfar gloriosamente. Chamavam-lhes cavaleiros de ferro, e assim eram, mas tinham corações de aço, que, enquanto não recuavam no dia do perigo, não se esqueciam de irradiar alegria, assim como o aço brilha sob o sol. Acreditem em mim, porém, sejam o que forem. Nós que confiamos em Jesus somos as pessoas mais felizes. Não constitucionalmente, pois alguns de nós sofrem de grande depressão de espírito, nem sempre circunstancialmente, pois alguns de nós passam por grandes provações e são levados às profundezas da pobreza, mas interiormente, verdadeiramente, nossa alegria de coração, acreditem, não tem igual. Eu não ficaria aqui de pé para mentir, mas falarei a verdade. Se tivesse que morrer como um cão amanhã, não trocaria de lugar com nenhum homem abaixo dos tribunais do céu por alegria e paz de espírito. Pois ser cristão e saber disso, beber profundamente dessa taça, conhecer a sua eleição, compreender o seu chamado, eu lhes asseguro que proporciona mais paz e felicidade em 10 minutos do que se encontrará em 100 anos em todos os tribunais do pecado, mesmo que a libertinagem corra solta e o prazer não conheça limites. Como dizem os versos, alegria sólida e prazer duradouro, apenas os filhos de Sião conhecem. Então, quando leio o texto que diz que ele nos coloca entre príncipes, penso pouco na figura. Ela fica aquém, manca, pois o Senhor nos coloca muito acima de todos os príncipes terrenos. E se não fosse pela próxima frase, eu diria que a figura desmoronaria por completo. Mas essa cláusula a coloca corretamente, até mesmo os príncipes do seu povo. Isso dá alma e força. Esses são príncipes de outro sangue, esses são pares de outro reino, e entre eles Deus coloca o seu povo. Para concluir, devemos observar onde é que o nosso Senhor coloca o seu povo. Entre príncipes, nos é dito. Já falamos sobre o mesmo pensamento, mas vamos examinar outro aspecto. Entre príncipes é o lugar da sociedade seleta. Eles não admitem qualquer um nesse círculo encantado. Entre uma aristocracia, o pobre plebeu não deve se aventurar. O sangue azul corre em um canal bastante estreito e não se pode esperar que o vermelho comum seja permitido a vigorar a languidez da corrente. O verdadeiro cristão vive em uma sociedade muito seleta. Ouçam, verdadeiramente a nossa comunhão é com o Pai e com o seu Filho, Jesus Cristo. Falem sobre uma sociedade seleta, não há como essa. Somos uma geração escolhida, um povo peculiar, um sacerdócio real. Não nos aproximamos do Monte Sinai,
mas nos aproximamos do sangue da aspersão e da Assembleia Geral e Igreja dos Primogênitos, cujos nomes estão escritos nos céus. Isso é uma sociedade seleta. Em seguida, eles têm uma audiência cortesã. O príncipe pode esperar ser admitido à realeza quando pessoas comuns como nós devem permanecer à distância. Agora, o Filho de Deus tem livre acesso à realeza do céu. Nossos privilégios na corte são da mais alta ordem. Ouçam, por meio dele, tanto nós como os judeus temos acesso ao Pai por um só Espírito. Aproximemo-nos, portanto, do trono da graça com toda a confiança, a fim de recebermos misericórdia e encontrarmos graça que nos ajude no momento da necessidade. Temos uma audiência cortesã e uma sociedade especialmente seleta. Além disso, supõe-se que entre príncipes haja uma abundância de riquezas. Mas o que são as riquezas dos príncipes em comparação com as riquezas dos crentes? Pois todas as coisas são vossas, e vós de Cristo, e Cristo de Deus. Aquele que não poupou o seu próprio Filho, antes, por todos nós o entregou, como não nos dará também com ele todas as coisas livremente? Entre príncipes também existe um poder peculiar. Um príncipe tem influência. Ele exerce um cetro em seu próprio domínio, e ele nos fez reis e sacerdotes para Deus, e reinaremos para todo sempre. Não somos reis da Inglaterra, Escócia e Irlanda, e ainda assim temos um domínio triplo. Reinamos sobre o espírito, a alma e o corpo. Reinamos sobre o reino unido do tempo e da eternidade. Reinamos neste mundo e reinaremos no mundo que está por vir, pois reinaremos para todo sempre. Príncipes, mais uma vez, têm uma honra especial. Todos na multidão desejam contemplar um príncipe e ficariam encantados em servi-lo. Deixe-o ter a posição de destaque no império. Ele é um príncipe de sangue e deve ser estimado e respeitado. Amados, ouçam a palavra dele. Ele nos ressuscitou juntamente com ele e com ele nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus, para que compartilhemos a honra de Cristo, assim como compartilhamos a sua cruz. Paulo foi tirado do montouro da perseguição, mas ele não fica atrás de ninguém em glória. E vocês, mesmo que tenham sido os principais dos pecadores, não terão um destino pior quando ele vier em seu reino. Mas assim como ele os reconheceu na terra e os redimiu com seu precioso sangue, ele também os reconhecerá no estado futuro e os fará assentar com ele e reinar entre príncipes para todo sempre. Que o Senhor abençoe essas palavras em nome de Jesus. Amém. É sexta-feira chega trazendo a noite em seu manto. Jesus em súplicas, enquanto Pedro sucumbe ao encanto do sono. Judas, com seu beijo, selou o destino. Traição que esboça o pranto. No silêncio da noite, a esperança parece se esconder, mas o eco do domingo aos poucos começa a nascer. Pilatos em sua indecisão, o sinédrio em conspiração, a turba em escárnio desconhece a ressurreição. Discípulos fugitivos, corações partidos, Maria em lágrimas, Pedro nega, o galo canta anunciando amanhã que tarda. É sexta-feira, clama a criação, mas o domingo se anuncia, trazendo redenção. Nosso Salvador, sob o peso da cruz, caminha entre a multidão que zomba, sua santidade diminui. A coroa de espinhos, o sangue que escolhe marcas de amor,
infinito. É a sexta-feira, mas a esperança do domingo não está tão distante. Elevado na cruz entre criminosos, a dor se faz presente. O véu se rasga, a terra treme, o céu escurece, um silêncio envolvente. A pedra colocada, os guardas se postam, a vigília começa, mas a promessa do domingo no coração ainda aquece. É sexta-feira, mas não é o fim. Domingo vem aí com vitória sem fim. A escuridão parece reinar, a morte sorri, certa de sua vitória. É sexta-feira, mas a história ainda não contou sua glória. O pecado julga ter vencido, a esperança parece falhar, mas a luz do domingo já começa a brilhar. O túmulo agora vazio, a pedra removida, Jesus ressuscitou, trazendo vida. Manhã de domingo, brilha a esperança restaurada. A morte foi vencida, a redenção proclamada. É sexta-feira, mas a alegria vem com o amanhecer. Domingo já chegou, ensinando-nos a renascer. Nosso Salvador, sob o peso da cruz, caminha entre a multidão que zomba, sua santidade diminui. A coroa de espinhos, o sangue que escorre, marcas de amor infinito. É sexta-feira,